Pode ser quem for, ele fala. Se ele tiver que falar, ele fala, tá errado, ou falam com ele não tem esse problema. Então ele me disse, eu estou preparadíssimo para isso. Pega esse time aí, eu vou... Fala nação, mais um vídeo do Mengão aqui no canal. O Zico, ele foi convidado desta sexta-feira lá no Redação Sport TV e eu trouxe um trecho aqui, pessoal, ele falando a respeito do Filipe Luís. É um vídeo bastante interessante do Zico revelando coisas inéditas que conversou com o próprio Filipe Luís lá no Sport TV. É um trecho bastante legal, vamos conferir aqui. Esse papo do Carpegiani de jogador virar treinador, acho que é legal pra gente traçar um paralelo sobre esse trabalho do Filipe Luís, né? Claro, lógico. Que no Flamengo já começa muito bem. Você tem uma entrevista do Baroca, Sim. né? Que dentro do... Sim. Ele estava lá no jogo e o Filipe Luís já comandando. Pô, os caras estão jogando assim, tem que fazer isso, temos que abrir o jogo para poder... Isso faz diferença. Faz diferença. São pessoas privilegiadas que já têm essa noção e preocupação na carreira e vai seguir. Então, o Carpegiani era assim, ele comandava dentro do campo. E teve um aprendizado grande com o Coutinho, e com o Minelli, com outros grandes treinadores, né? Zagallo, o Jobert era a mesma coisa. O Jobert era outro tipo, né? Que ensinou a todos nós. Então, Jaime, que foi treinador, Vanderlei Luxemburgo, eu, Júnior, todo mundo vem da mão do Jobert, do trabalho dele, da importância, do fundamento para o jogador, para a evolução. Então, eu acho que isso tem o Filipe Luís, Simeone, Jorge Jesus. Absorveu isso tudo. Tite, então, cara, você aprende com alguns, elimina algumas coisas que você não concorda e vai na tua. Tarsila do Amaral falava sobre a antropofagia cultural, né? Que a gente bebe de várias fontes para criar o nosso cerne do nosso... E essa antropofagia futebolística, o Filipe Luís trabalhou com o Tite. E por que você acha que esse trabalho do Filipe Luís é tão promissor e o Tite não deu tão certo nessa passagem do Flamengo? Cara, eu não sei. Aí a gente tem... Pergunta é difícil. Pergunta é difícil. Quem está vivendo lá o momento. Eu acho que o difícil é o time ter uma característica e você querer que ele se adapte à tua característica e não você se adaptar à característica dos jogadores que você tem na mão. Eu sou da teoria que a gente tem um planejamento, mas vou em função do que eu vou ter, do material humano que eu vou ter na mão. Eu, por exemplo, eu sempre gostei do 4-4-2, tá? Vou falar 1-4-4-2, senão o Raul vai reclamar. Ele tira dessa, né? Ele tira dessa. Velho, aqui, ó, 1-4-4-2. Tá certo. Raul sempre fala. A gente nunca fala. Os caras me tiram os goleiros, parece que joga sem goleiro. Aí a minha preferência sempre foi essa. Por quê? Porque esse é um sistema que, uma das coisas que o Coutinho tinha razão, você joga sempre em triângulos. Você tem triângulos em toda parte do campo. Com qualquer coisa você faz um triângulo. Onde é que está a bola, tem que ter os três ali. E dá para ter, tá? Dessa forma, jogando. Mas no Japão, o único time que jogava nesse sistema era o Kashima, por causa dos brasileiros. Aí eu fui técnico da seleção. Todos os times jogando com 3 zagueiros. Eu falei, eu vou jogar com japonês, eu não vou jogar com brasileiro, com estrangeiro. E aí eu tive que me adaptar fazendo um time jogado com 3 zagueiros, que eles se adaptaram com mais facilidade. Os resultados foram lá em cima. Entendeu? Porque você não posso fazer predominar aquilo que eu quero. Apenas o que eu posso tirar o melhor dos caras. Paulo Souza no Flamengo, né? Ele chega com o esquema dele, né? Isso. Que era não tem jogadores. Eu falava, Everton Ribeiro. Isso é uma das coisas que eu critiquei bastante. Everton Ribeiro. O cara foi o melhor. Tantos anos no Cruzeiro, ali pelo lado, depois tantos anos no Flamengo. Aí você vai mudar ele pro lado esquerdo? Ali você sabe que já está garantido. Você tem que arrumar aquela do outro lado. Entendeu? Aí você tem que prevalecer o teu modo. Não, você que está bem aqui, que é o melhor aqui, vai ter que mudar. Acaba gerando 2 problemas. 2 problemas, exatamente.
Então, eu acho que essa sensibilidade é que muitas vezes o treinador precisa ter. Ele pode ter a maneira dele querer um time jogue. Agora, nunca fugindo da importância das características dos jogadores que rendem. E você já sabe que rendem. Voltando para o Felipe Luiz, que a gente estava vendo aqui no vídeo, né? Quando ele foi promovido pela diretoria, muita gente na imprensa criticou, falou, pô, será que o Felipe Luiz está pronto? Né? Ele vinha treinando bem as categorias inferiores, né, do Flamengo. Ele vinha bem, como o Maurício falou, promissor, né? Mas ser promovido para treinar o time principal, né, muita gente criticou, mas o fato é que a diretoria acertou. Porque até agora ele tem tido ótimos resultados. Não, ele falou uma vez... Por que você acha que esses bastidores, eles previram que ele seria bom para esse momento do Flamengo? Já sabiam que ele seria um cara fundamental nesse momento do Flamengo? Qual que é a sua análise disso? Eu acho que já estava demonstrando isso, né? Apesar de ter sido uma situação assim, né, inesperada para muitos e no final de com uma competição importante para decidir, mais uma possibilidade de melhora no brasileiro. Eu lembro que eu estava, uma vez, um jogo, ele não estava jogando, nós encontramos lá depois, ele falou assim, pô, eu já estou preparadíssimo para ser técnico. Pronto, ele já estava jogando, já estava com isso na cabeça, aí eu falei, ó, vai fundo, cara, vai fundo que, sabe, a tua competência, ainda mais depois daquela entrevista do Barroca lá. Aí eu fiquei pensando realmente, começando a analisar ele quando ele jogava, o que ele fazia dentro do campo, né? Porque você vê o jogo no campo é uma coisa, ver o jogo pela televisão, eu sempre gostei de ir para o campo para ver o jogo, lá de cima. E aí você vê a movimentação, vê o cara falando, vê o cara gesticulando, tal. É um cara que tem uma liderança, pode ser quem for, ele fala. Se ele tiver que falar, ele fala, tá errado, ou falam com ele não tem esse problema. Então ele me disse, eu estou preparadíssimo para isso. Pega esse time aí, eu vou... Ele afirmou isso? Ele afirmou isso para mim. E não num lugar de arrogância, né? Mas de segurança. Não, de segurança. Eu estou bem preparado. Esse time do Flamengo aí é muito forte. É um time que, sabe, tem que... Aí, legal, o tempo passou e tal. Ele me... E aí a gente vê as atitudes dele, os treinamentos dele, a forma como ele se... Uma vez ele me ligou, aliás, eu que liguei para ele, né? Aí ele falou, eu falei para ele assim, eu falei, olha, estou gostando muito de uma coisa que você está fazendo, você não está diferenciando ninguém. Apesar de ter sido os teus companheiros, então você, se tiver que chamar atenção, chama e tal, você não pode ser amiguinho de ninguém. Eu passei isso com o Carpegiani e o Carpegiani falando para ele, ó, a partir de hoje, o que você fazia com a gente não vai fazer mais. Hoje você vai comandar a gente. Nós somos obedientes a você. Então, não vem aqui, que você sabe que a gente está jogando pôquer aqui de noite, não vem querer acabar com o jogo, não. Tá? E não vai jogar. Não vai jogar. Você agora é do outro lado. Mas sabe que vai continuar a mesma coisa. 11 horas acaba. Tá? E ninguém aqui vai brigar nem tomar dinheiro de ninguém. É mais um divertimento. Para a concentração passar logo. Se você puder acabar com a concentração, melhor ainda. Isso que falou que não ia ter amizade, mas já estava negociando ali, né, aí ele, lógico, o grande... Eu falei para ele, agora você comanda, cara. Você não pode abrir mão do seu comando. E vai pelas suas convicções. Acertando ou errando, é a tua cabeça que vai cair. Não vai ser do outro, nem do auxiliar, nada. É você. Ouve todo mundo e toma suas decisões. E você vê claramente isso. Ele não tem problema. Ele está dentro do campo, se ele tiver que chamar a atenção disso, daquilo, ele faz. Faz por naturalidade para fazer o melhor para o time. Que isso é importante. Ele tem a cabeça voltada para o conjunto, para a equipe, e não para A ou B. Então, esse é o grande... É o grande diferencial dele. E a gente fica feliz, né, de ver
um profissional que Muito deu... jovem, né? Jovem, Muito mas jovem. e que deu tantas alegrias dentro do campo, agora está dando fora. E acho que vai ser um 2025 para a gente ficar atento nesse trabalho do Felipe Luiz no Flamengo. Senhoras e senhores, Zico, convidado especial no nosso Redação Sport TV. Eu prometo que é rápido. Pessoal, então tá aí o Zico, né, falando muito bem a respeito do Felipe Luiz, revela até conversas, né, de bastidores, para você ver a confiança e a qualidade que o Felipe Luiz tem, né, confiou totalmente no seu potencial. O Zico revelando aí que ele falou que caso ele assumisse o Flamengo, iria fazer o Flamengo voar pelo time que o Flamengo tem, não deu outra, né, assumiu, conseguiu implementar um bom futebol em tão pouco tempo. O Felipe Luiz só tem 15 jogos, pessoal, pelo Flamengo e uma derrota. Um cara que nunca treinou um time profissionalmente, pegar o Flamengo numa pressão, né? O Flamengo tinha acabado de ser eliminado pelo Peñarol, estava mal no Brasileirão e ele conseguiu. Seu primeiro jogo foi numa semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians e o cara não sentiu o peso, o Flamengo amassou o Corinthians e veio amassando os times rivais, né? Até o fim do Campeonato Brasileiro. Na Copa do Brasil foi muito superior ao Atlético Mineiro nas duas finais, então um trabalho assim impecável do Felipe Luiz até aqui. O único jogo que o Felipe Luiz perdeu pelo Flamengo foi contra o Fluminense naquele 2-0, em que o Fluminense fez 2 gols ali de contra-ataque, em bolas nas costas do Ayrton Lucas, né? E naquele jogo o Flamengo amassou o Fluminense. O Flamengo merecia ter feito 2-3 no primeiro tempo, não foi efetivo e no segundo tempo acabou sofrendo 2 gols, ou seja, num jogo que ele perdeu, ele jogou melhor que o adversário. Ele admitiu que errou naquele jogo, mas se você for pegar o jogo por completo, o Flamengo não merecia perder, mas perdeu, é futebol, né? Mas isso já demonstra a capacidade que o Felipe Luiz tem de fazer o time jogar, né? O time já tem a cara dele em tão pouco tempo. Eu concordo muito com as palavras do Zico, e essa coragem para não diferenciar jogadores, independente do seu nome, da sua história, é o principal diferencial do Felipe Luiz. Concordo muito com o Zico. E vocês, pessoal, deixem aqui nos comentários suas opiniões a respeito do Felipe, do que o Zico falou sobre o Filipinho. Deixem aqui nos comentários, se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem seu like no vídeo e não perca nenhuma notícia, informação, resenha do Mengão aqui no canal. Até o próximo vídeo.